Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta, sumi, né? Sumi porque aqueles 2 primeiros vídeos do canal que eu postei foram vídeos bem fortes e aí acabaram chegando aonde eles tinham que chegar, né? A propósito, esse foi o propósito do canal, né? Justamente impactar logo no começo, assim, chegar aonde tinha que chegar e chegou. A confusão foi grande, mas chegou e tá tudo bem. Era isso mesmo o propósito. Enfim, hoje eu vim contar pra vocês uma outra história da minha vida. Real, aconteceu, tá? Então, assim, se você acha que você já foi chifrudo, chifruda na tua vida, espera até eu te contar o que eu tenho pra te contar. Até com homem, pessoal. O que acontece? Eu fui casada 2 vezes, né? A primeira vez eu só morei junto, não cheguei a casar no papel. Não é sobre não é sobre essa união que eu quero falar, não. É sobre a segunda, que aí sim, casei no papel, no civil, tudo certinho. É que quando começa errado, não tem como dar certo, né? Tipo, a gente pensa que com a gente é diferente, que nós somos as transformadora, mas não somos não. Não somos mesmo. E foi aquela paixão avassaladora. Eu morava na época ainda em Franco da Rocha, onde eu nasci, fui criada em Franco da Rocha. E o Dito, eu vou chamar ele de Dito, não é esse o nome dele, mas quero tomar processo que eu não tenho dinheiro, né? E o Dito morava no Cambuci na época, numa invasão. E eu não sabia, tá? Que era prédio invadido. Eu não sabia, não. Não que eu tenha preconceito, eu não tenho. Eu nasci e fui criada numa favela em Franco da Rocha, Barroca da Bazu. Existe até hoje. E aí ele morava lá, nesse prédio com a mãe dele, com o filho dele, o André, na época, e o Igor, que era sobrinho dele, mas considerado como filho, pelo fato do irmão dele, que era o pai do Igor, não ser mais vivo, né, hoje. E aí, e a minha ex-sogra, que hoje não é mais viva. E aí, o que que acontece? Conheci esse cara e foi aquela paixão, gente, de arrancar o juízo da pessoa, mesmo. Era algo assim avassalador, louco. Com 2 meses eu morava numa casa alugada, eu e minha filha, eu tenho uma filha, uma só. Hoje ela já é formada, é bacharel em direito, é uma mulher. Na época ela tinha uns 8, 9 anos mais ou menos. E aí, larguei minha casa lá e fui morar nesse prédio com esse homem, com a mãe dele, em um cômodo. Um cômodo. Eu, a mãe dele, a minha filha, o filho dele, o sobrinho dele e ele. Esse monte de gente em um cômodo. Os ratos passando por cima da gente. E aí, o que que acontece? Teve uma vez que era véspera de Natal e eu tinha ido trabalhar. Eu trabalhava na época no Itaú, na cobrança, né? E quando eu cheguei, minha filha estava trancada do lado de fora. A mãe dele trancou minha filha do lado de fora. Eu fiquei muito triste por conta disso, mas muito triste mesmo. Aí nós alugamos uma casa e por isso fomos parar em Osasco. Por isso que o título do vídeo é de Osasco, porque como ele era nascido em Osasco, ele estava morando no Cambuci, mas a história dele sempre foi em Osasco. Então foi para lá que nós fomos depois que teve essa questão da mãe dele com a minha filha. Nós fomos para São Paulo, para Osasco, né? Fomos para Osasco. Moramos um tempinho em Osasco, numa casa no primeiro bairro. Só que ele nunca gostou de trabalhar. Sempre quem trabalhava era eu. Ele nunca gostou de trabalhar, nunca. E aí o que que acontece?
eu a gente não conseguimos mais pagar esse aluguel. O dono pediu a casa e nós fomos morar numa outra casa, num outro bairro, onde nós moramos por muito tempo, bastante tempo mesmo. Mas, voltando uns 8, 9 anos, mas voltando nessa primeira casa, é importante porque teve uma vez, aí aqui já começam as traições, né? Mas eu ainda não tinha nem base disso, nem noção, porque eu vim de um lar super abusivo e disfuncional. Eu nunca tive uma referência do que era amor, casamento, relacionamento saudável. Não, nunca tive. Pelo contrário. Sempre viemos de situações de agressão física, verbal, falta de amor, falta de cuidado por parte do meu pai com a minha mãe e tudo, né? Então, eu não tinha uma base, uma referência. Eu fico olhando pra baixo às vezes porque eu tô parada aqui, eu moro em São Paulo, tô aqui em frente ao Ceasa, que eu tô trabalhando agora como motorista de aplicativo, né? E aí eu tô olhando aqui pra ver se toca o aplicativo, mas não tá tocando não. E aí o que acontece? Dessa casa, teve uma vez. Nossa, que sono. Acordar às 3 da manhã não é fácil, não, galera. Acordo 3 horas da manhã todos os dias. Aí fica parado, a gente fica parada da sono, né? Por isso que eu resolvi gravar. E aí, o que acontece? Nessa casa, um certo dia, eu acordei. Ele trabalhava nessa época em balada. Numa balada, que inclusive até a dona se tornou nossa amiga, é minha amiga até hoje, a dona dessa balada, Carol. Era em Osasco, não existe mais. Ele trabalhava nessa balada. E aí, eu fui lavar roupa no sábado de manhã. Gente, vocês não vão acreditar. Tinha um fio de cabelo loiro na cueca do princeso. Vocês acreditam? Um fio de cabelo loiro. E eu briguei, eu xinguei, eu falei, eu esculhambei. Porque você me traiu, porque você é um salafrário, nananã, 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 nananã. E aí, o que acontece? Negou, inventou história, e nananã. Porque o vento que tinha levado, porque ele deu carona pra não sei quem, e foi no banheiro da balada. Inventou 500 coisas. E a bestona acreditou. Então esse já foi um indício. Tem a ex-mulher dele, que é mãe de uma das filhas dele. Ele tem 2 filhos. Tem o André, que eu já falei pra vocês. E tem a Maria Eduarda, que morou comigo por muitos anos. Eu criei a Dudinha por muito tempo. E aí a Daiane, a mãe da Duda, que é ex-mulher dele, a gente sempre se deu bem. Agora que a gente tá afastada, porque aconteceram umas coisas recentes agora, uns 3 meses atrás, pra vocês verem tanto tempo de amizade, mais de 20 anos. E a gente acabou se afastando, mas... Então... A Daiane sempre foi muito bonita. Não que eu não seja, mas eu tô falando isso porque ele dava em cima dela. Ela filmou ele dando em cima dela e ela não me contava a princípio. Ela só foi me contar depois, bem depois, porque aí nós seguimos a nossa vida e ninguém conta. Gente, o Chico é sempre o último a saber, não adianta. Isso é regra, levem pra vida de vocês, é regra, ninguém conta. Porque depois que eu descobri, depois que eu separei, todo mundo tinha uma história de chifre pra me contar. Todo mundo, mas até então, não. Até então, ninguém nunca me contou. Enfim, né? Aí, seguimos a vida. Mudamos para essa casa de um casal de idosos bem gentis, bem gente boa, mas bem gente boa mesmo. E ele vendia queijo, esse senhor, ele vendia queijo em Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi. Ele rodava vendendo queijo, doces de leite, essas coisas, né? E isso é importante porque depois ele mesmo me contou vários casos que ele via pelo fato dele andar nos lugares, né, de carro. Então nem sempre
Aliás, quase nunca meu ex ouvia, sempre ele via meu ex, né? E aí foi, galera. Foi. E assim se seguiu. Dias, anos, meses. Eu lembro que na época eu trabalhava de telemarketing e eu saía cedinho de casa, voltava de tarde e trabalhava de segunda a sexta. E eu lembro perfeitamente que às vezes eu chegava no sábado exausta. Ele tinha limpado toda a casa, lavado a cozinha, limpado o azulejo da cozinha, feito tudo. Tudo. Por que que ele fazia? Toda vez que ele me traía, ele fazia algo pra me agradar, ele comprava algo pra me agradar. Tipo, pra eu não desconfiar, sei lá. Tanto que eu não desconfiava, porque pra mim era um casamento perfeito. Aí, quando chegou no ano que a gente se separou, o que que acontece? Eu não me separei pela traição com o homem, que eu vou contar pra vocês. Foi por conta que eu sempre fui muito intuitiva. Não adianta. Sempre. Eu sempre senti de léguas de distância cheiro de traição. Mas léguas de distância. Eu sempre tive uma intuição muito aguçada. Tanto que ele sempre falava que ia dormir na mãe dele. E a mãe dele passava pano para as coisas que ele fazia. Nesse dia, nesse final de semana, ele falou que ia pra casa da mãe dele. Eu falei, tá bom, tudo bem. Nunca impliquei, eu nunca fui mulher de ficar com ciumeira, pegando no pé, até porque eu gosto da minha liberdade. Ele foi. Só que eu não me senti. Desculpa, gente, o sono tá bruto. Eu não me senti à vontade, igual eu sempre me senti. A vontade que eu falo no sentido de não ligar, de não telefonar, de deixar ele lá de fato fazendo as coisas dele, sabe? Não. Algo no meu coração tava incomodando, algo no meu coração falava, olha, liga, não tá bom. Ligava, aí a mãe dele, ele foi no mercado no sábado, né, de tarde já para comecinho da noite. Ele tinha ido pra casa da mãe dele na sexta-feira de noite. E no sábado eu comecei a me sentir incomodada. E aí eu ligava pra mãe dele, ela tá... Eu vou deixar assim, gente, porque pra não descarregar a bateria do carro. Agora já tá clareando mais, vai ficar melhor. Aí ligava de novo, cadê fulano? Cadê o Dito? Foi no mercado. Cadê o Dito? Tá dormindo. Cadê o Dito? Tá tomando banho. Toda vez que eu ligava, era isso. E a mãe dele nunca foi assim comigo. Ela sempre foi muito parceira, sabe? Mas dessa vez não. Ela tava bem. Aí eu falei, tem caroço nesse angu. Não consegui falar com ele no sábado. Não consegui mais. Na época não tinha telefone celular assim igual tem hoje. Não tinha, o ano era 2011. Janeiro de 2011, não tinha. Só tinha telefone quem tinha muito dinheiro e ainda era pré-pago. Você não tinha como ligar, porque era todo mundo duro, ninguém tinha crédito. E aí eu tive a ideia de abrir a conta dele do banco, que a gente usava a senha um do outro, a gente era casado. Ele passando um monte de cartão em Embu das Artes, sendo que a mãe dele mora no Cambuci. Eu falei, tem algo errado. Quando eu consegui falar com ele, que eu acho que ele ligou pra mãe dele, a mãe dele falou que eu tava louca atrás dele. Ele chegou em casa, tipo, era meia-noite. Mas eu já sabia que tinha outra, eu já sabia que era grave. Grave no sentido do quê? De já ter sentimento. E comigo é assim, ó, eu insisto, sou bobona com relacionamento. Caio em conto de vigário. Eu sou super emocionada. O que você me falar, eu tô acreditando. Mas uma vez que eu desacreditei, meus amores, não adianta. Não adianta, não vai. Eu peguei... Falei, tá aqui no Embu. Quando ele chegou, o pau quebrou.
Eu lembro na época, eu tava desempregada, né? Tanto que ele foi embora de casa. Eu comecei no trabalho no dia 1º de fevereiro e ele foi embora dia 4 de fevereiro, né? Eu tava desempregada. Tava tomando conta dos filhos dele e da minha filha. E ele me traindo com outra o dia inteiro no motel. Lá passeando no Embu, no centro histórico do Embu com outra. E eu aí pelo meio do mundo sozinha, abandonada. Em casa sozinha, enfim. Aí ele chegou e a gente discutiu. Eu falei pra ele, você tá me traindo, você já tá com outra, pode ir embora. Se você já tem vontade de ficar com ela, você vai ficar com ela. Eu não quero ninguém comigo em casa pela metade, não. Eu não preciso de resto, não. Não quero, pode ir embora ficar com ela. Acreditem, ele foi. Foi dia 4, né? Só que aí ele foi embora e ele ficava assim, sabe? Me ligava, ele não me dava sossego, ele não me dava paz, porque ele não queria, tipo, desapegar. Ele tava com ela, tanto que ele foi em casa buscar as coisas dele com o carro dela. Depois que eu fui descobrir que o carro era dela. E aí lá vai eu me reerguer. Sem dinheiro, devendo até não poder mais. Tinha acabado de entrar no emprego. Aí sofrendo uma dor no meu peito que eu não passava nunca mais. E tamo lá. Conversei com a minha ex-chefe, Luciana, que era um doce de candura. E como ela estava passando pelo mesmo que eu, término, né, de relacionamento, no caso ela com 2 filhos, ela falou assim, não, eu vou te colocar para fazer hora extra, você faz hora extra e você vai conseguir um dinheiro e você vai pagar suas contas. Falei, suave, fechou, lacrou. Aí, assim nós fizemos. Fiz hora extra, me matei. E tô trabalhando e ele no meu pé. Ele tava com ela já, mas ele ficava me ligando, me mandando mensagem. Ele não queria largar o osso, sabe? Ela foi na minha casa, minha filha foi pra cima dela por conta disso, né? Porque ela foi na frente da minha casa. Eu não tava em casa na hora, mas foi uma afronta muito grande. Enfim. E aí, um dia, foi bem no final de semana da Páscoa, né? Fim de semana da Páscoa. Ele falou assim, vamos pra casa da minha mãe. Era no feriado de Sexta-feira Santa, né? Vamos pra casa da minha mãe. Aí eu fui. E aí, vinha as moças vestidas de coelhinhas doar ovo de Páscoa, né? Porque o povo era carente lá. Aí, beleza. Ele mexendo com as mulheres na minha frente, um total desrespeito, sabe? E eu sofrendo, chorando. E essa ex-mulher dele tava lá junto também, a Daiane. Ela tava junto. E aí eu falei pra ela, vou embora. Você fica aqui com a minha Grazi que eu vou embora. Vim e fui embora. Isso foi no domingo de Páscoa, né? Já no domingo. Quando foi na terça-feira, ela chegou em casa e a minha vida era a seguinte, eu ia trabalhar de manhã, trabalhava de manhã na época. Depois que eu mudei pra tarde, da 1 às 7, porque eu comecei a fazer faculdade de manhã, né? Me formei, hoje eu sou enfermeira. E aí eu ia trabalhar, quando eu chegava em casa era com o rosto virado pra parede, em posição fetal, chorando. Essa era a minha vida. Aí ela falou pra mim, olha, eu não queria te falar, mas mais que falar eu vou te mostrar. Porque o que acontece? Você vai ter 2 opções, ou você se levanta de vez ou você cai de vez. Mas esse homem não te merece.
você tá definhando por causa de uma pessoa que não te merece. Ele não merece o teu sofrimento. Ele não merece a tua dor, cara. Não precisa parar com isso. E assim eu fiz. Ela pegou os vídeos, eram vídeos, gente, eu vi, eram 2 vídeos. Tinha um vídeo que tava só ele e o Cláudio, que é o nome da pessoa que ele me traiu. E outro vídeo tava ele, o Cláudio, uma loira de um lado e uma morena do outro. Eram 3 ao mesmo tempo. Isso foi em meados de abril de 2011, né? Ele foi embora em fevereiro, isso era meados de abril. Tanto que depois disso, eu nunca mais chorei por ele. Nunca mais, porque eu vi os vídeos, eu vi o ato. E aí eu entrei com o pedido de divórcio. O meu divórcio saiu em novembro. Ah, você não confrontou ele? Você não falou pra ele que você viu o vídeo? Não diretamente. No dia que eu fui assinar o divórcio, assinamos e tal. Aí eu fui trabalhar e ele foi sei lá pra onde. E aí eu mandei um torpedo, um SMS pra ele. Olha quanto tempo faz, gente, SMS. Quanto antigo que é isso. Eu mandei um torpedo pra ele, porque eu lembro que ele saía com esse cara, com o Cláudio, por conta de dinheiro. Tanto que a televisão que tinha lá em casa foi o Cláudio que tinha dado. E ele inventava várias coisas. Depois, se vocês quiserem, eu conto pra vocês mais detalhes e tal. Mas eu mandei assim pra ele, né? Depois que a gente assinou o divórcio e tal. Tanto que eu fui até meu advogado me forçou a fazer exames de sorologia. Fiz um monte de exame, porque pra não saber se eu tinha contraído qualquer IST, né? Alguma IST e tal. Porque ele me traía muito, 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 muito. E aí, ele me traiu com o Osasco inteiro. Depois o dono da casa que eu morava, lembra que eu falei que ele vendia queijo, andava, ele me contou que era todo final de semana, era ele com mulher diferente pelo meio do mundo. Nossa, gente, ele me traiu demais da conta, demais. A primeira mulher dele, que era a mãe do André, ele me traiu com ela. Não, ele me traiu com um monte de gente. E aí eu peguei e mandei para ele um torpedo, né, um SMS. Oi, fulano, né? Oi, Dito. Obrigada, né, por ter comparecido na audiência de divórcio e tudo. E agradece o Cláudio pela televisão. Ai, ai, eu mandei bem assim pra ele. Aí, beleza, então ele sabia que eu sabia do Cláudio, mas ele não sabia até onde eu sabia, o que eu sabia. Ele não sabia muito a fundo, né, mas ele sabia que eu sabia. E aí, beleza, passaram-se os anos, eu me formei em enfermagem e eu comecei a pós-graduação em emergência na São Camilo, numa faculdade bem conceituada que tem aqui em São Paulo, ali na Pompeia. E um belo de um dia eu tô indo embora, pegar de trem, né? Quem que eu encontro? Uhum. Ele. Encontrei com o Dito Cujo no trem. Aí ele foi em casa, tomou café, nós conversamos, dando risada e tal. E aí ele perguntou o que eu sabia disso. Eu peguei e falei na cara dele. Falei na cara dele. Na cara. E aí pediu desculpa por tudo que ele tinha me feito, me causado e tudo, né? E aí a gente nunca mais se viu, mas ele ainda continua até hoje com essa mulher que ele me traiu, tá? Tudo bem que ele fala que se eu estralasse os dedos ele voltava correndo, que eu sou o amor da vida dele, biriri, bororó, café com leite, que eu não sei o que tá, mas... Não é não. Não é não. Não é não. Mas tá tudo certo, eu só quis contar porque hoje, depois de tantos anos se passarem, eu fico pensando, né? Como que eu sofri tanto, 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 tanto por alguém como aquilo. Gente do céu. O cara me desrespeitou de vários níveis, vários, vários, vários. Vários, assim, se eu contar pra vocês, metade vocês choram. Do dia que a minha mãe morreu. Nossa, só contar pra vocês o que ele fez quando a minha mãe morreu. Vocês não acreditam. Mas enfim,
Era isso. Bom dia pra vocês. Boa semana.